Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Monteu Investimentos. Nesse primeiro episódio, a gente vai tratar das 4 principais estratégias que você tem com o consórcio imobiliário. Estou aqui recebendo os especialistas Leanderson Giacomello, Amanda Tano e Thiago Pereira. Sejam muito bem-vindos a esse primeiro episódio. Obrigado, Karen, pelo convite. Obrigada demais, gente. Eu quis trazer vocês aqui porque a gente vai começar já esse podcast já falando sobre um papo um pouco polêmico, um tema polêmico aqui no consórcio, que é o seguinte: consórcio é ou não é investimento? Você trouxe pessoas suspeitas pra falar, porque pessoas suspeitas. Pra gente super é investimento, consórcio. Exatamente. Agradecer também pelo convite. E super investimento. Não é simplesmente um investimento, é um super investimento. Boa, Thiago. Eu acho que a definição de investimento, ela é uma definição um pouco romantizada sobre o que é e o que não é investimento. Investimento, de fato, vai ser o que você faz com um produto. Com o produto consórcio, por exemplo. Então, a gente consegue transformar ele em investimento através de estratégias e através de gestão. E a gente vai provar isso para vocês hoje. Exato. E a primeira estratégia que nós temos é o que nós chamamos aqui de ganho de capital. O que é o ganho de capital? O ganho de capital, por exemplo, em uma ação. Em ações é você comprar uma ação lá por 100, esperar até a valorização e vender lá a sua ação por 200. Teve um lucro ali de 100. No consórcio, o ganho de capital que você tem é o lucro que você vai ter vendendo essa carta contemplada. Como que vai funcionar aqui com a Monteu, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui em valores e meses para ficar redonda a nossa conta, mas é um exemplo. Vamos supor então que hoje o Leanderson resolve fazer uma carta aqui conosco, ele faz lá uma carta de 1 milhão. Só 1 milhão? Só pra começar, então, só um teste. Vai testar a Monteu. Eu vou testar a Monteu com 1 milhão, então. Segue no exemplo. Exato. E o Leanderson faz essa carta de 1 milhão. Naturalmente, vai começar a pagar ali as parcelas. Vamos supor que o Leanderson pagou ali 30 mil reais em parcelas e contemplou. Teve a gestão da Monteu e foi contemplado. Assim que ele tem acesso a essa carta, ele tem o poder de decisão de vender essa carta. Quem que vai comprar a carta? A própria Monteu. Exato. Ele vai vender essa carta aqui para nós da Monteu. Nós vamos pagar um ágio, que é um juros em cima dessa carta, 17%. 17% então é o que vai entrar na conta do Leanderson. Mas, nesse exemplo, ele já pagou aqui até o momento ali 30 mil reais. Então, o real ganho de capital dele nesse exemplo é de 140 mil reais. O que acontece agora? Leanderson teve esse lucro, para de pagar as parcelas. Se ele quiser, como um bom investidor, ele vai reinvestir esse lucro que ele teve. Para Monteu, é bom, a gente compra a carta e revende. Para quem vai ter acesso a essa carta, é dinheiro barato, tá tendo o mesmo poder de compra que tá tendo no financiamento, porém sem pagar aqueles juros abusivos. Então, a nossa primeira estratégia é esse ganho de capital. E aqui é legal, entra uma pergunta que o pessoal faz muito, né? Mas e se eu não for contemplado no começo? E aí, como é que fica? Exato. Verdade, Karen. Essa pergunta, ela sempre acontece. E parece que o mercado já traz isso, né? Consórcio só vale a pena se contemplar no começo. Demorou para contemplar, já não é um bom negócio. E eu digo que isso não é verdade. A Amanda trouxe um exemplo do ganho de capital, que sim, quanto mais cedo for contemplado, maior o ganho. Mas a gente tem estratégia para contemplação a curto, a médio e a longo prazo. Essa é só a primeira das estratégias. Só a primeira. Por exemplo, uma nova estratégia que a gente pode trabalhar além dessa que já é o ganho de capital é a estratégia de alavancagem de patrimônio. Imagino que todos aqui conhecem o que é alavancagem de patrimônio, mas o nosso espectador, o nosso ouvinte, talvez nunca ouviu falar de alavancagem patrimonial. O autor Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, este livro sim muitas pessoas devem conhecer, construiu e ainda constrói todo o patrimônio imobiliário dele usando a alavancagem, que é o quê? Construir patrimônio com recurso de terceiros, fazendo outros terceiros pagar por este imóvel. Então vamos dar um exemplo, Amanda. Quanto que eu fiz de consórcio com você? 1 milhão? 1 milhão para começar. Eu fiz 1 milhão de consórcio com a Amanda, Karen. Contemplou este consórcio. Então eu posso vender a carta, mas eu não quero. Eu vou pegar 1 milhão. Tiago, o que é 1 milhão de consórcio contemplado? É dinheiro barato na minha mão. É dinheiro sem juros. Então eu vou pegar esse dinheiro barato agora, que ele tem um poder de compra à vista, e vou adquirir 1 imóvel, 2 imóveis ou 3 imóveis, tantos quanto o crédito permitir, porque isso é possível. E vou comprar imóveis com dinheiro que nem é meu. O dinheiro é do grupo do consórcio, mas eu contemplei e tenho acesso ao recurso, posso usar. Comprei meus imóveis, eu vou fazer o que agora? Eu vou alugar estes imóveis. E aqui eu já quero abrir um parênteses, tá? Quem falar que a estratégia não funciona é porque nunca realizou, é porque não acredita, são os haters. A estratégia funciona e eu sou prova disso. Então a gente vai alugar estes imóveis.
Pode ser um aluguel residencial, um aluguel comercial, um aluguel industrial, plantas industriais, ou pode ser estratégia combinada com o Airbnb, que é o que está muito em alta hoje. Então, independente da forma como a gente locar estes imóveis, esse aluguel virou uma renda passiva e essa renda passiva vai ser suficiente para manter os pagamentos das parcelas do consórcio. Se usar a estratégia correta, junto a Monteur Investimentos, você vai ter ainda um fluxo de caixa positivo na operação. Vai sobrar dinheiro. Você paga a parcela e ainda sobra um recurso suficiente para fazer outra carta de crédito. Então você não precisa nem desembolsar mais, Amanda, nem tirar mais dinheiro do bolso depois da primeira contemplação, porque o teu próprio imóvel, ele entra na autoquitação, ele se paga sozinho, sobra um fluxo positivo de caixa nessa operação e você pode continuar reinvestindo. Uma operação dessa, ao longo de décadas, 10, 20, 30 anos, Karen, pode te trazer um patrimônio imobiliário que não tem nem como a gente dizer o tamanho dele. Imensurável, né? Exatamente. Tudo depende da sua disciplina, dos seus aportes mensais que você vai estar realizando no investimento consórcio. Eu adoro essa estratégia, gente. Eu sou suspeita. E falar dessa estratégia, a gente fica bem tranquilo, né, para estar falando, porque é uma coisa que a gente está fazendo. Então, aquilo que a gente está colocando o nosso dinheiro é o que a gente está direcionando também o nosso cliente, não é mesmo, Anderson? Com certeza. E você sabe, Thiago, que uma dúvida também que o pessoal pergunta muito é: contemplei quanto tempo eu preciso para comprar um imóvel? Acho que isso é uma dúvida legal, porque é uma dúvida que é recorrente dentro da Monteu. A gente vai atender as pessoas, elas falam assim: mas eu tenho um prazo para utilizar essa carta de crédito? Pois é. Isso é um assunto bem bacana, né? Porque muitas pessoas não sabem, mas automaticamente, quando ele é contemplado, né, ele não quer vender essa carta para a Monteu, quer construir um patrimônio, entrar para o mercado imobiliário, ele tem um tempo para fazer isso. Provavelmente você já não tem em mente um imóvel para estar comprando, porque você pode ser pego de surpresa na contemplação. E aí você vai ter, então, esse recurso, 100% do seu crédito aplicado. A própria administradora já vai fazer esse fluxo, vai estar aplicando isso, vai estar tendo uma rentabilidade. No momento que você identifica o imóvel certo para estar fazendo esse investimento, você tem acesso a esse crédito para daí, então, estar fazendo a compra lá do seu imóvel, fazendo a sua alavancagem patrimonial. Em quanto tempo, Thiago, esse dinheiro pode ficar aplicado? O tempo que você demorar para achar o imóvel que vai fazer sentido você fazer o seu investimento. Thiago, e se demorar 10 anos? Ok, você vai ter o seu R$1 milhão, Leanderson, por 10 anos, tendo uma rentabilidade atrelada ao CDI. Então você vai ter ali uma multiplicação de capital, porque toda a rentabilidade ela é incorporada ao investimento e quando de fato você for utilizá-lo, você vai ter junto essa rentabilidade. Tiago, e se eu quiser deixar esse capital aplicado até o final do meu consórcio, eu posso transformar o meu consórcio em dinheiro? Também é uma pergunta, né, que esses dias eu inclusive respondi uma caixinha sobre isso. Também dá para ser feito. Se você deixa o seu recurso aplicado e continua pagando o seu consórcio até o final do grupo, lá no final você pode estar fazendo um resgate do valor com toda a rentabilidade que ele teve ao longo do período. Aqui, comparando, eu falo que quando a gente faz um plano de previdência privada, você paga parcelas, e lá no final você resgata a rentabilidade. E aqui a gente tem 2 momentos no consórcio. Um contemplado e o outro não contemplado. O contemplado eu chamo da previdência privada. Às vezes eu falo com o cliente, para ele entender melhor, que ela é turbinada. Por quê? Se o Leandro investiu 100 mil até contemplar um 1 milhão, ele já vai ter uma aplicação de R$1 milhão tendo rentabilidade vinculada ao CDI. Dependendo do tempo que isso fica aplicado, pode dobrar até triplicar o valor desse 1 milhão. E se ele não foi contemplado, que é a situação, consórcio só é bom se for contemplado logo. Aqui a gente tem um outro ponto. Aqui sim, bem semelhante a uma previdência privada, que é esse produto tradicionalmente conhecido já no mercado, onde você vai pagando as parcelas do seu consórcio. Quando você soma tudo que você pagou do início ao final, e compara com o valor que você tem lá no final para resgatar, que foi sofrendo reajustes a cada 12 meses, você vai ver que você vai ter um valor bem acima do valor investido para estar resgatando. Então, inclusive, sem a contemplação, o consórcio também vai te dar um lucro, vai te trazer um resultado positivo.
E o melhor dessa estratégia toda, né, Thiago, é que é livre de imposto de renda. Exatamente. Então, se a gente for colocar aí esse produto Previdência, que tem as deduções de impostos, aí depende, né, do tempo que você fica ali para você poder fazer essa retirada, o consórcio ele é livre. E sempre a rentabilidade é sobre o valor do crédito contratado. E, gente, é incrível, porque assim, a gente conversa com pessoas, às vezes, que já fazem consórcio há muito tempo e que não sabem, né, que a rentabilidade é sobre o valor do crédito contratado. Olha só, que loucura, né? A pessoa faz o consórcio, mas isso prova que uma gestão, ela faz toda a diferença. Uma gestão e um bom assessor. Um bom assessor, exatamente. Olha só que legal, a gente está falando do consórcio, um consórcio imobiliário, mas a gente trouxe até agora estratégias financeiras, estratégias de rendimentos e, claro, óbvio, a estratégia imobiliária. Por falar nisso, o que vocês acham dos imóveis? São bons investimentos? Imóveis? O que você acha, Thiago? Eu acho que é um excelente, né? E você tem até um encontro oportuno, né? Para estar trazendo para nós aí. Pode falar o que o Thiago Nigro te falou sobre imóveis. É verdade, Thiago. Eu tive a oportunidade de ter uma mentoria ali com o Thiago Nigro e eu perguntei para ele, cara, eu falei, Thiago, a nossa estratégia ela é imobiliária através do consórcio para alavancagem. E o que você acha dos imóveis, Thiago? O Thiago Nigro, por tempos, ele não gostava de imóveis e hoje ele defende estratégias imobiliárias e a resposta dele foi muito inteligente e me surpreendeu. Ele respondeu com um entendimento bíblico, inclusive. Ele disse o seguinte, abre aspas, Leanderson, Deus vai continuar a multiplicar as pessoas, mas não as terras. Eu achei sensacional a resposta que ele deu. Resumindo, o que vai acontecer? A população vai continuar crescendo, mas o planeta é um só, as terras são uma só. Então, é oferta e demanda. Cada vez vai ter uma demanda mais alta por terras, por imóveis. Por que eu acredito que o Thiago Nigro ele vem fazendo isso daí? Porque o mercado de Airbnb mudou. Então, o jeito que você investe em imóveis hoje é muito mais inteligente do que você colocar o teu imóvel numa imobiliária para ter uma rentabilidade de 0,3%, quando você pode trabalhar alavancado e ter uma rentabilidade de 5%, né? Trabalhando com dinheiro alheio. A gente está bem acostumado, quando vai apresentar sobre alavancagem patrimonial, a pessoa fala, mas tem que ter, depende muito do imóvel, se vai estar com a vacância, depende muito. Aí eu sempre falo, o investimento em imóvel é muito mais sobre quem investe do que em si sobre o imóvel. E é justamente por que a gente falou sobre a Airbnb. Porque a gente sabe que o nosso trabalho é trazer a maior rentabilidade possível. E onde que está a maior rentabilidade hoje? Em torno de 1,5%? No Airbnb. Então, além, né, a gente sabe que não são todos os imóveis que vão trazer essa rentabilidade de 0,5% a 1,5%. São imóveis que tem que estudar, tem ali, tá com alguém especialista. E a Monteu, pensando nisso, inclusive, tem parceiros hoje que te ajudam a achar um imóvel que te traz a melhor rentabilidade. Que vai de encontro com o que você busca, as regiões que melhores regiões para você estar investindo. Então, é mais sobre o investidor do que sobre o imóvel. Exato. Né? E eu tenho certeza, assim, que quando a gente pega um imóvel, coloca Airbnb, se a gente estuda a região, não tem risco ali, né? A gente sabe que ele vai dar uma matemática onde você consegue, além de pagar a parcela, sobrar para fazer uma nova carta, né? E olha que legal, a Mandinha ela tá falando de uma rentabilidade de 1 a 1,5 se a gente trabalhar capital próprio. Né, que muitas vezes a gente tira ali do fluxo de caixa da empresa, que dá uma rentabilidade muito acima disso, para comprar um imóvel para dar uma rentabilidade de 1 a 1,5. E quando a gente faz isso através do consórcio, né, alavancando através do dinheiro do consórcio, a gente consegue já uma rentabilidade de 5%. É surreal isso. É verdade. A forma mais conhecida, tradicional, de comprar um imóvel, inclusive os antigos vão dizer isso, sempre foi à vista, né, ou financiado. Comprar à vista nunca é a melhor estratégia para a aquisição de imóveis. O mais inteligente é você trabalhar com capital de terceiros, por exemplo, com o capital do consórcio. Então, o que a Karen está dizendo é, trabalhe alavancado, compre um imóvel através de um recurso de terceiro, através do consórcio, tire pouco dinheiro do seu caixa, o dinheiro que você iria descapitalizar à vista, ele continua no seu caixa como custo de oportunidade em outra aplicação, rendendo mensalmente para você. Você então pode pegar esse dinheiro do consórcio contemplado e comprar esse imóvel. Vai alugar este imóvel e obter essa rentabilidade, essa renda, seja um aluguel tradicional ou seja combinado com estratégias de Airbnb. Sensacional. Eu fico super feliz porque eu me considero nova, eu tenho 23 anos e eu já tenho a minha carta. E assim, o meu maior desejo hoje é que saia a minha contemplação, não para eu vender, mas sim para eu colocar isso em prática, dessa alavancagem. Eu fico pensando,
Com a alavancagem, que eu demoraria 10 anos para comprar 1, 2 imóveis, eu vou conseguir acelerar muito isso. Então eu não vejo a hora, eu sou muito suspeita, porque meu olho brilha enquanto a gente começa a falar do retorno, que é sobre o que a gente descapitalizou. Sim. E não sobre, né? E eu tô lembrando de algumas situações aqui que eu já passei com alguns clientes, Amanda. Os clientes, às vezes, eles falam, mas vai demorar muito tempo para eu comprar esse imóvel, vai demorar 4, 5, 10 anos para eu fazer isso. O brasileiro, ele é imediatista. Mas olha só, aqui dentro da Monteu a gente tem a possibilidade da meia parcela. Sim. A gente paga meia parcela até a contemplação. Imagine, Amanda, que você faça esse consórcio. Aquele consórcio que eu fiz, eu vou transferir para você, de 1 milhão. Tá? Imagine que você faça esse consórcio de 1 milhão e você foi contemplada na metade do tempo. Tem um prazo de 220 meses. Você contemplou 110 pagamentos. Você contemplou na metade do prazo. Mas você descapitalizou somente 25% do capital, porque você estava investindo na meia parcela. Então, olha, com 25% de capital pago do consórcio, você compra esse imóvel na casa de 1 milhão e coloca ele para se pagar sozinho. Os outros 75% não vai ser você quem está pagando. Aí eu te pergunto, Thiago, isso é bom ou ruim? Ter um imóvel pago com recurso próprio de apenas 25% e outra pessoa pagar os 75% restante? Tem alguém que tem coragem de falar que isso é ruim? Independente se isso demorou 2, 3, 5 anos, a estratégia é fantástica, a estratégia é excelente para a formação de patrimônio. A Amanda, com 23 anos, né, já começou a pagar a carta dela. A probabilidade dela chegar lá nos 40 anos já tendo uns 2 imóveis se pagando é muito grande. São 17 anos, 3 imóveis se pagando, é muito grande. Então, ela vai conseguir se aposentar com 40, 45 anos, já tendo uma renda passiva aí, usando essa estratégia. E é uma coisa que eu tenho propriedade para falar porque eu vivo. Se eu não tivesse o meu boleto, que eu chamo de boleto do bem, porque a gente tem as boletas, a gente, vamos pagar a conta. Não, o boleto do consórcio é o boleto do meu futuro. Então eu chamo de boleto do bem. Se eu não tivesse, teria meses que eu não estaria investindo. Então, quanto tempo eu, Amanda, levaria para, de fato, adquirir um imóvel se não fosse pelo consórcio? Talvez eu nunca. Porque eu não ia ter disciplina de estar pagando. Então, o boleto do consórcio, ele ajuda a gente a ter essa disciplina. E eu falo, isso acontece comigo. Tem meses que eu pago, a gente tem que pagar. Eu pago. E se eu não tivesse, eu não teria pago. E é bem isso, porque aquela pessoa que fala assim, vai demorar muito para sair a minha contemplação. Que demore 8 anos. Durante 8 anos, você seria disciplinado o suficiente para colocar o seu aporte mensal e esse aporte mensal vai ser suficiente para comprar um imóvel de 1 milhão em 8 anos? O Leandro acabou de fazer a conta. A gente consegue comprar com 25% do capital necessário para comprar um imóvel de 1 milhão. Então, por mais que demore aí 5 anos, de repente, né, sendo bem conservador, ainda assim é um excelente negócio. Ô, Thiago, e a gente não está aqui hoje para convencer ninguém de que o consórcio é a melhor estratégia e nem estou afirmando isso. Eu digo para você que não tenha só o consórcio na sua carteira, tenha outros investimentos, mas tenha o consórcio como ferramenta de diversificação para alavancagem financeira e patrimonial. Porque, como a Amanda disse no começo, o consórcio ele pode te trazer ganho de capital muito alto, sem correr risco nenhum na operação. O consórcio pode te trazer formação de patrimônio, sem descapitalizar do seu próprio bolso, fazendo inquilinos pagar para você. O consórcio pode te trazer alavancagem de rendimentos, porque o que fica aplicado numa aplicação financeira é o capital contemplado, não apenas as parcelas pagas. O consórcio pode te trazer aposentadoria através de uma estratégia previdenciária. O consórcio pode te trazer uma quitação de financiamento, onde você troca uma dívida cara por uma barata. Eu posso ficar aqui até amanhã falando dos benefícios de um consórcio. Então, o consórcio ele traz tudo isso de vantagens, de benefícios. Me fala uma desvantagem do consórcio, Thiago. Não tem liquidez. Mas eu acho que isso é uma vantagem. No meu caso, é uma mega vantagem não ter liquidez. Para quem não tem disciplina no primeiro aperto, já vai lá e recorre à poupança, o consórcio, ele te blinda de você mesmo. Exato. Sabe que é um percentual muito baixo de brasileiros que investem na poupança e mais de 80% dos brasileiros que investem na poupança sacam esse dinheiro antes dos 5 meses. Então, assim, é muito legal, porque assim, a gente está falando de consórcio e tem gente que tem essa falsa visão de que consórcio é aquele produto de entrada para quem está começando a investir, que não tem a disciplina, que precisa de um boleto, e não é só isso. O que a gente percebe dentro da Monteu Investimentos, e cada vez atendendo um público, né, que aporta um valor muito mais alto, que já investe em outras frentes, muito bem colocado aqui como o Leanderson, ele entra na cesta de diversificar.
Todo mundo que é investidor precisa de ganho de capital, todo mundo precisa alavancar patrimônio, todo mundo precisa ter os rendimentos, né, sobre a carta, ou sobre o investimento que está fazendo em outros lugares. Todo mundo precisa ter uma previdência. Então, o produto consórcio ele é muito versátil, ele se encaixa em qualquer parte. Então, o que eu falo, né? Às vezes a gente precisa tirar essa ansiedade ou tirar essa visão distorcida de que consórcio é só para aquelas pessoas que estão começando. E não, consórcio é para quem quer trabalhar de forma inteligente, não tirar do fluxo de caixa da empresa, né, para trabalhar, deixar esse dinheiro em custo de oportunidade enquanto você está trabalhando o dinheiro da administradora, aumentando ali o teu patrimônio. Então, é muito mais sobre isso do que sobre taxa, para quem está entrando. Sim. Então, o produto ele é fantástico, né? A gente é um pouco suspeito para falar sobre isso. Eu vou além, né? Como você falou, né? A Karen disse aqui, as pessoas que já trabalham em investimento, esse produto para os clientes, né, que tem grande potencial de investimento, ele caiu como uma luva, né? Porque ele é uma diversificação na carteira do cliente, que já tem ali todos os produtos que ele pode ter do mercado financeiro, e além disso ele viu no consórcio a possibilidade de também ter uma rentabilidade num produto que não traz nenhum tipo de risco para o capital dele, preserva o fluxo de caixa da empresa dele no caixa, custo de oportunidade, né? E ele faz então através de aportes ali que não vão atrapalhar todas as outras estratégias que ele já tem, né? Ele faz aportes nesse investimento que pode trazer um resultado surpreendente, que pode começar com 5.981% de rentabilidade. Muito bom, Thiago. O consórcio, cara, para você investir no consórcio hoje, o que você recomenda de ticket mínimo para poder, por exemplo, usar uma alavancagem de patrimônio? Olha, uma análise que eu gosto de fazer, Leanderson, é baseado assim, ó, não só na tua região, né? Mas você olhar assim, o que te dá mais rentabilidade. Então, por exemplo, vamos pegar aquele estúdio que a gente comprou em São Paulo, certo? O que a gente olhou? Qual que é o público, qual que é a região e qual que é essa rentabilidade? Qual que é a procura? Porque falta. Então, ali eu vou conseguir ter um investimento muito maior. Para mim, fazer essa compra de consórcio, qual é o valor desse imóvel? Porque você concorda comigo que existem consórcios de 70, 80, 50 mil para crédito imobiliário? Concordo. O que você consegue fazer com isso? Não faz nada. Você não faz, exato. Então, assim, para mim, independente se é assim, olhando para a tua região ou olhando para fora, qual que é o valor médio dos imóveis que você está pensando em comprar e qual que é a rentabilidade que esse imóvel ele vai te dar. E vamos olhar aqui para a nossa região, gente. Minha casa, minha dívida. 350 mil reais aqui em Maringá. Para ter um aluguel de... Vamos 1.200, colocar 1.200. 1.100, 1.200 reais. Estourando 1.300 reais. Beleza? Se eu pego esse mesmo valor de 320 mil e aplico, por exemplo, em São Paulo, que é onde a gente comprou, né, os estúdios, olha só, a rentabilidade, o aluguel ele vai ficar em torno de 5.500 a 6.000 reais, descontando todas as taxas de manutenção, ainda fica um saldo positivo. Eu pago o valor do meu consórcio, só que olha a diferença. Eu estou investindo 320 mil para ter 5 mil de retorno, ao invés de investir 320 mil na minha região para ter 1.200, 1.300 reais de retorno. É sobre o investidor. É sobre o investidor. E aí eu pergunto, falando do investidor, onde que mora o risco do consórcio? Verdade, Thiago, sempre vem essa pergunta para mim, para você, acho que para a Amanda, sempre vem também, mas e o risco, né? O risco, você já me disse, é o próprio investidor da operação. Hoje o consórcio, ele é um produto muito sólido, muito seguro, é regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central, tem legislação específica. Antigamente tinha picareta trabalhando em cima do consórcio. Hoje não existe mais esse tipo de pessoa. São profissionais totalmente habilitados, corretoras regulamentadas que trabalham com o produto. Então o risco da operação, Thiago, é um só. É o próprio investidor, infelizmente, parar de pagar as parcelas, abandonar o investimento. Me dá uma dor tão grande quando algum investidor da carteira diz: Leanderson, eu vou parar de pagar. Depois de 20, 25, 30 parcelas, já bate aquele desespero, perfil do brasileiro, imediatista. Olha, não contemplou, vou parar, isso não funciona. Por isso que algumas pessoas têm resultado e outras não. Os pacientes são as pessoas que vão ter o resultado. Os impacientes vão continuar rasgando dinheiro. E dói quando acontece o que aconteceu comigo em agosto, né? O que aconteceu? O cliente cancelou, entregou a carta de cancelamento em agosto e ele era o contemplado do mês.
Nossa. Você falou isso pra Vai ele? meu coração. Eu não tive coragem de dar a notícia porque Você é um bonzinho. ia machucar demais o cliente, né? Então, E, gente, eu parece preferi- bobeira, mas você sabe o que aconteceu com um cliente meu, que inclusive ele é irmão do meu primo. Alô, Glycon, tá ouvindo? O Glycon, ele aconteceu isso também. Ele falou, Karen, eu vou precisar parar o investimento nesse momento e depois, no futuro próximo, eu retorno. E no mês, ele cancelou. No mês, Parece que é a lei ele da atração. contemplou. E Exato. assim, mesmo se a pessoa para de pagar, ela não tá perdendo tudo que ela colocou. Então, assim, Muito bom. nem assim ela perde todo o dinheiro que pôs. Não é o melhor dos cenários, mas ela tem que pagar uma multa. Mas assim como em qualquer outro investimento, se você tira antes do prazo que foi acordado ali, tem uma multa para ser pago. Então, com o consórcio, o único risco que você tem ali é se para de pagar e nem assim você perde todo o capital que foi investido ali até o momento. Né? As estratégias, vocês estão vendo que elas podem trazer um grande potencial de ganho, um grande potencial de alavancagem patrimonial, vai trazer resultado fantástico. Porém, o consórcio, nós não indicamos para aquela pessoa que não pode dispor mensalmente de uma parcela. Tem que ser algo confortável, algo seguro, algo que não vai fazer falta para você, porque a contemplação ela pode acontecer do primeiro até o último mês, Karen. O que vai acelerar esse processo de contemplação? A gestão. O nosso trabalho em cima dessa carta de crédito, a gestão Monteu, pode acelerar a sua contemplação, principalmente na gestão dos lances. Eu acho uma coisa que é muito legal, é um consenso entre os consultores da Monteu, é que nós temos liberdade para falar quando a gente acha que não faz sentido pro cliente. Verdade. Porque consórcio é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro consórcio. Boa. Então tem cliente que a gente... Eu falo, ó, com liberdade, eu não sou vendedora, eu sou uma consultora, não acho que faz sentido para ti o nosso produto. Pela pessoa que às vezes não fica confortável, pela pessoa que às vezes é muito imediatista, então às vezes prefere um financiamento. Então, a gente tem essa liberdade para falar se faz ou não faz sentido, né? Como consultor mesmo, para que não aconteça isso de começar e depois parar, porque daí não é um bom cenário. Exatamente. E um conselho que eu dou para você que está pensando em começar ali os seus investimentos é: olha primeiro para a tua vida financeira, identifica, tem uma dívida? Não começa o consórcio agora. Quita a sua dívida, faça uma reserva de emergência, é extremamente importante a reserva de emergência, e depois sim pense nos investimentos. Parece bobo, mas tem gente que quer atropelar o processo. Tem gente que fala assim, não, se eu não tiver um boleto para pagar, eu não vou. Mas assim, né, organiza a casa, com solidez, invista, porque senão na primeira dor de barriga, o que vai acontecer? Você vai parar o teu investimento. Vai ser mais frustrante você ter que parar o teu investimento ao invés de vou organizar a casa primeiro, quitar as minhas dívidas, fazer uma reserva de emergência, deixar ali uma zona de segurança para depois sim começar o investimento. Então esse é o conselho que eu dou para todo mundo que está pensando não só no consórcio, mas investir também em outras frentes. Eu acho que é extremamente importante a organização. Sim. Em qualquer tipo de investimento, né, Karen? Se você não tiver disciplina, você não vai ter sucesso. Exato. Seja para investir em renda fixa, em renda variável, na bolsa de valores, tem que ter disciplina. Exatamente. Então, que não precisa ter um prazo, uma hora certa para fazer um consórcio, já pegando essa linha, né, que a Karen falou. Estou no momento de, né, e nem para contemplar. É isso que a gente pode entender aqui, né, porque nós temos estratégias que vão estar atendendo o nosso cliente no curto, no médio e também no longo prazo. Não é isso? É isso mesmo. Exatamente isso. E aqui a gente falou de 4 cenários, né? A gente falou aqui do primeiro, que seria do ganho de capital, a gente falou do segundo, que é a alavancagem patrimonial, a gente falou da carta aplicada e a gente fez um comparativo ali desse produto com a Previdência. A pessoa que está nos ouvindo, ela pode se perguntar, mas eu preciso definir isso no momento da compra? Muito bom, Karen. A vantagem de investir em consórcio é que você não define na hora da compra do produto, na hora de iniciar o investimento. Vamos dizer que é um produto muito democrático. Você pode definir o que vai fazer junto com o assessor no momento da contemplação. Contemplou num prazo curto, nós podemos orientar a venda da carta contemplada. Num prazo médio, vender faz muito sentido. Também faz muito sentido alavancar imóveis. Num prazo mais longo, faz sentido deixar a carta aplicada, barganhar na compra imobiliária. E num prazo mais longo ainda, talvez a estratégia imobiliária seja mais indicada. Mas veja que independente do momento de contemplação, Thiago, você tem estratégias para todos os cenários. O foco, né, central é o quê? É a construção de patrimônio. Isso pode acontecer com qualquer uma dessas estratégias que a gente falou aqui.
A gente não falou ainda, estamos falando de investimento, né? A gente só falou sobre o consórcio como investimento, mas o brasileiro conhece o consórcio sob a ótica do ponto de vista, né? Na verdade, consumo final. Sim. O que o brasileiro pensa de um consórcio quando a gente fala consórcio imobiliário? Consórcio para compra da casa própria. Não é o foco, mas a gente também atende. E eu tenho vários casos para contar, tem um dentro de casa, inclusive, de pessoas que falam, mas ninguém fala, só que o consórcio tem a taxa de administração. Não vou fazer um consórcio, eu vou lá fazer um financiamento imobiliário. Nada contra o financiamento, eu não gosto de financiamento, porém, quando você faz um financiamento, o que está acontecendo? Você está pagando juros para o banco. Dependendo do momento do país, a taxa Selic está alta, os juros acompanham, você vai pagar até 3 vezes o valor do imóvel para o banco. Enquanto numa administradora de consórcio você tem taxas de administração, vão estar na casa de 20% aproximadamente, 21%, 22%, em uma administradora sólida e renomada. Então faz mais sentido, Amanda, você financiar 1 milhão e pagar 3, ou você fazer um consórcio, ter disciplina e paciência e pagar 1.200.000? Perguntou para a pessoa que é muito suspeita. Eu sempre gosto de falar. Na reunião a gente começa falando, né, que o consórcio é um dinheiro barato. E eu sempre falo, barato comparado é o quê? A gente compara com o financiamento, que é o que tem de mais próximo. Hoje um financiamento, você foi modesto aí, mas hoje você encontra em torno de 8% a 10% uma taxa de juros. Vai depender do momento do país, mas hoje está isso, de 8% a 10% anual. O consórcio, a gente tem taxas hoje de 1,3%, 1,4% anual. Então, essa é a diferença, né? Quando a gente fala em 20%, a gente está falando de um prazo total ali. Então, se a gente pega e divide isso, dá ali quase que ao mês de um financiamento. Então, Leanderson, respondendo a sua pergunta, eu prefiro 1000 vezes fazer com o consórcio que tem a taxa administrativa do que pagar ali caminhões de juros para o banco. Exatamente. Consórcio é sinônimo de planejamento. Exato. Então, é mais uma coisa que dá para fazer com consórcio, Karen. Você pode até estar pensando, planejando a compra do seu próprio imóvel no futuro, mas ao contemplar, vai contar com a gestão e assessoria Monteu e pode transformar isso em estratégias de investimento. E, gente, quem está nos ouvindo, que não é cliente ainda, pode perguntar, mas que raio de assessoria é essa que eles estão falando aqui? Né? O que é essa gestão Monteu? Eu acho que é legal a gente explicar, porque quando a gente vai fazer o comparativo com o consórcio no banco, não tem nada disso que a gente faz aqui dentro. Então, essa é a grande diferença, que a gente vai explicar aqui para vocês, gente, é a grande diferença de você comprar um consórcio de uma corretora e não de banco. Para a corretora, consórcio é o nosso business, é o nosso negócio. E para o banco ele é só mais um produto que o gerente precisa vender para bater a meta. Assim como ele precisa vender título de capitalização e previdência privada. É moeda de troca, né? É moeda de troca. E aqui na Monteu não, ele é o nosso negócio. A gente pulsa pelo consórcio. Então a nossa estratégia, tudo faz sentido através da nossa assessoria, que é ali estar buscando a contemplação do nosso cliente. A gente tem um conflito positivo de interesse com o cliente na contemplação o mais rápida possível, para que ele possa ter a possibilidade de escolher a estratégia de venda da carta de ganho de capital, que a Amanda falou, e o tempo vai passando, e tem as outras estratégias que também vão estar atendendo esse cliente. Então, o que é a nossa assessoria? Lances com sistema automatizado, a gente tem um sistema próprio desenvolvido para isso, que vai estar ofertando os lances mensais para os nossos clientes. Isso aí tira das costas do cliente a responsabilidade de estar fazendo esse trabalho. E o cliente fica com o quê? Pagamento do boleto em dia. E a gente ainda assim avisa ele. No dia 5, o seu boleto vai vencer no dia 10. E no dia 10 avisamos novamente, o seu boleto está vencendo hoje, para que ele seja o nosso parceiro na nossa estratégia. A gente faz o lance, a gente lembra do pagamento, só não paga por ele. Mas, às vezes, né? Tem vezes já aconteceu, Amanda. Tem clientes que são muito fiéis à operação e a gente confia mesmo, né? E pode acontecer do cliente estar em uma viagem, o cliente está em uma reunião muito importante e a gente consegue ir acompanhando se o cliente pagou ou não. Se o cliente não pagou e é um cliente de confiança, eu mesmo já paguei várias vezes boletos de clientes justamente para manter eles dentro do lance fidelidade. E uma coisa que é legal a gente falar aqui também, para quem está ouvindo a gente, é que essa assessoria, ela não começa a partir do momento que o cliente compra. Ela começa na pré-compra, quando a gente vai parar para olhar o grupo, olhar o saldo do grupo, ver como que a gente vai posicionar esse cliente dentro do grupo, dependendo do momento atual que ele vive. O interesse, por exemplo, do Leanderson nessa carta de 1 milhão é comprar
3 kitnets, né? 3 estúdios em São Paulo. Nem se fala mais kitnet, né, gente? 3 estúdios em São Paulo. Qual que é se eu fizer uma carta de 1 milhão para ele, ele vai ter uma possibilidade no sorteio, uma possibilidade no lance fixo, 2 possibilidades no lance fidelidade na administradora que a gente representa hoje. Agora, se eu sei que a intenção dele é comprar mais estúdios, o que faz mais sentido pro Leanderson? Eu dissipar isso em 3 cotas diferentes e colocar ele em centenas diferentes, onde ele vai ter 3 possibilidades no sorteio, 3 possibilidades no lance fixo e 6 possibilidades no lance fidelidade. O que faz mais sentido pro Leanderson? Então, a gente olha para o grupo, olha para a necessidade do nosso cliente e olha para o grupo pensando como que eu vou atender melhor o meu cliente, baseado no interesse dele, não no meu. Então, existem maneiras da gente posicionar o nosso cliente melhor, né? Fazendo análise. Existem outras análises que a gente pode fazer olhando para o grupo, pensando em como que a gente pode entregar esse resultado mais rápido, né? Além dessa gestão e acompanhamento que a gente faz. Mas cada caso é um caso, e a gente precisa estudar para realmente poder entregar o melhor para o nosso cliente. E eu recebo sempre uma pergunta, quando eu explico, né, que a gente tem essa forma estratégica de pulverizar, e a pessoa fala, tá legal, mas onde é que vocês ganham com isso? Porque vocês falam que eu ganho isso e aquilo, mas e vocês? E é muito legal frisar que a gestão da Monteu é gratuita. Então, não tem custo nenhum a mais para você, que é cliente, a gente ofertar o lance, a gente lembrar dos pagamentos. Porque o nosso ganho, ele está atrelado ao teu ganho. E tem 4 formas que nós somos remunerados aqui. Quando o cliente entra, faz o consórcio, é a primeira. A gente ganha ali uma meia comissão da administradora. Sim. Quando a gente tem um trabalho ali de contemplar, a gente tem nosso segundo ganho. Uhum. Então, eu sempre brinco assim, que depois do cliente, eu sou a pessoa que mais quer a contemplação. Porque eu ganho novamente, é uma nova venda ali para mim. Nosso terceiro ganho é quando a gente vai comprar a carta e revende. A Monteu lucra também. Então, por isso esse objetivo de quanto antes contemplar, porque para nós também é benéfico. E o nosso quarto ganho é natural, porque o nosso cliente que investiu, teve o retorno, ele vai reinvestir. Então, começa novamente aqui nossa cadeia de ganhos. Então, nosso ganho, por ser atrelado ao mesmo interesse, um conflito de interesses positivos do cliente, nós lucramos aqui. E assim a gente consegue fazer que performe, né? Porque é interessante para os dois a contemplação quanto antes. E os dados não mentem, Karen. A ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, nos mostra os números de que o consórcio vem batendo recorde atrás de recorde. Então, cada vez mais as pessoas estão tomando consciência de como o consórcio pode ser utilizado de forma estratégica, tanto para o teu CPF, Thiago, quanto para o teu CNPJ, Amanda. Muita gente diversifica, então, a carteira CPF e CNPJ. E agora eu quero dizer algo aqui voltado para os assessores de investimento. A gente está vendo um movimento em massa da XP Investimentos, BTG e outras corretoras, outras casas de análise também estão falando sobre isso, né? E colocando o produto consórcio no portfólio para os clientes também investirem nisso. Claro que eles não levam o produto de forma própria, eles não têm esse produto, mas estão firmando muitas parcerias com administradoras de consórcio. Inclusive, a Monteu tem os seus parceiros também, que são agentes autônomos, assessores de investimento, que leva hoje para o investidor mais tradicional, aquele de renda fixa e renda variável. Hoje ele está conhecendo estratégias dentro da casa de investimentos dele, através do assessor. Então, o assessor tomou essa consciência. E o principal hoje, de novo, para o assessor de investimentos, o que é que causa mais churn, mais saída da corretora? É quando a pessoa, o cliente, vai comprar um imóvel. Geralmente, ele vai lá, tira 400, 500 mil, 1 milhão da conta da corretora para comprar imóvel à vista. E o assessor de investimentos, quando entendeu o potencial de alavancagem, o potencial de ganho e o potencial de formação patrimonial que o consórcio tem, começou a trazer o consórcio de forma estratégica para que todo mundo se beneficie, inclusive ele, evitando a saída lá da corretora do recurso que o cliente dele tem ali. Então, todos ganham nessa operação. Exato. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros de negócio. Exatamente. Né? O cliente que está lá no BTG Pactual, por exemplo, ele não vai tirar o dinheiro do BTG para trazer para a nossa corretora. Ele vai pegar o rendimento e vai aplicar numa parcela de consórcio. Ele também vai ser remunerado, porque, não, gente, toda parceria ela é paga, né? Então, assim como as pessoas elas nos abrem a carteira delas, a gente agradece por isso. Então, existe um interesse comum, que é o quê? O cliente. Como que a gente pode ser melhor para o cliente? A gente pode deixar o dinheiro dele num custo de oportunidade, ele pode estar tendo os rendimentos, né, de forma passiva, e com o próprio rendimento ele pode aplicar numa parcela de consórcio. Então, essa parceria tem funcionado muito bem, né, Leanderson? Sim.
A gente vem carpindo esse mato já há um tempo, né, Karen? E hoje o pessoal está entendendo. Hoje todo mundo está começando a entender como funciona o consórcio. E eu vejo com grandes possibilidades de continuar o consórcio no futuro com uma ferramenta de investimento. A gente está só no início dessas jornadas de investimento, de diversificação de carteira. Para o futuro, o que eu vejo? Todo mundo vai precisar de imóvel para morar ainda. Sempre vai precisar de crédito imobiliário. A gente nem vai entrar aqui no tema, Karen, mas também é possível usar até o consórcio como capital de giro. Não precisamos nem falar sobre isso. Então, todos precisam de acesso ao crédito. Consórcio é o crédito mais barato que existe. Logo, a demanda continua crescente. Então, não existe a possibilidade nenhuma de, no futuro, não ter mais uma demanda por essas estratégias. Ao contrário, cada vez mais as pessoas estão buscando o consórcio como investimento. Você disse, Leanderson, que o consórcio ele cresceu e vem crescendo, Sim. né? E eu venho acompanhando também sobre leilão. E eu vejo que o leilão tem crescido muito. Hoje é possível a gente comprar um imóvel de leilão utilizando o consórcio? Sim, Amanda, é possível. Não diretamente. Claro que depende do edital do leilão. Se o leilão permitir e a administradora também, é possível. Mas de forma indireta, é possível você comprar imóveis de leilão usando o próprio consórcio. Existe uma manobra que a gente faz para isso. Você precisa ter ali o capital para comprar o imóvel à vista, pagar o leiloeiro, depois você usa o consórcio para fazer o reembolso. Tem toda uma manobra que é possível fazer. Mas tem muita gente que já entendeu isso e está usando o consórcio dessa forma também. Pode financiar também e utilizar o consórcio para quitar esse financiamento, Sim, né? também então é possível. Inclusive, tem clientes na própria Monteu que estão hoje quitando financiamentos usando o próprio consórcio, ou seja, trocando uma dívida cara, onde você iria pagar 3 imóveis, por uma dívida super barata, que é o próprio consórcio. Então, o consórcio ele pode ser você nessa parceria, né, com os agentes, com as casas de você pode ter um investimento pagando outro investimento, que é a rentabilidade de um capital aplicado pagando consórcio. Você pode ter o consórcio te livrando de altos juros bancários, quitando o financiamento. Você pode ter o consórcio para ter um reembolso de um imóvel que você arrematou no leilão, né? Então, eu pergunto para vocês, voltando lá no início, consórcio é ou não é investimento? Consórcio, com certeza, é um investimento. Eu duvido alguém dizer que o consórcio não é investimento depois de assistir esse podcast. Pessoal, quem está assistindo a gente aqui, eu tenho certeza que deve estar borbulhando muitas dúvidas. A Monteu, ela trabalha com uma assessoria personalizada e gratuita. Então, se você deseja receber uma consultoria dos nossos especialistas em consórcio, entre em contato, manda um direct para a gente que a gente vai ter o maior prazer de prestar essa consultoria e ver em qual momento você está, qual é o melhor crédito, qual a melhor estratégia. A gente vai estar direcionando você. Gente, eu adorei esse primeiro bate-papo aqui, onde a gente falou rapidamente, né, sobre as nossas estratégias. Eu acho que dá para a gente trazer muito conteúdo, a gente recebe, né, muitas dúvidas. Eu acho que vai ser um bate-papo legal para a gente continuar. O que vocês acham? Super dentro. Isso aqui foi só uma abertura, Karen, porque tem muita coisa para falar sobre o consórcio. Acho que aqui foi uma visão ampla do que dá para fazer com o consórcio e dentro dessa consultoria personalizada e gratuita, a gente não pode aprofundar de acordo com cada um que venha receber a consultoria da Monteu. Exatamente. E vai ser um prazer poder atender vocês todos aí. Tiago, muito obrigada. Amanda, muito obrigada. Obrigada a você, Leanderson, muito obrigada. Foi sensacional Obrigado, bater esse papo cara. com vocês. Eu que agradeço. Antes de finalizar, preciso falar que o melhor dia para começar era ontem, mas o segundo melhor é Hoje. Exato. Só contempla quem faz. Se não agora, Quando?